tempo da Quaresma, terceiro domingo. Tema 19. O sentido da mortificação. Pontos a meditar. 1. Para seguir de verdade a Cristo é necessário ter uma vida mortificada e estar perto da cruz. Quem recusa o sacrifício, afasta-se da santidade. 2. Com a mortificação, elevamo-nos até o Senhor. Perder o medo ao sacrifício. 3. Outros motivos da mortificação. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Todos os atos da vida de Cristo são redentores, mas a redenção do gênero humano culmina na cruz, para a qual o Senhor orienta toda a sua vida na terra. Tenho que receber um batismo, e como me sinto ansioso até que se cumpra, dirá aos seus discípulos a caminho de Jerusalém. Revela-lhes as ânsias irreprimíveis de dar a sua vida por nós, e dá-nos o exemplo do seu amor à vontade do Pai, morrendo na cruz. E é na cruz que a alma alcança a plenitude da identificação com Cristo. Este é o sentido mais profundo que tem os atos de mortificação e penitência. Para sermos discípulos do Senhor, temos de seguir o seu conselho. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é possível seguir o Senhor sem a cruz. As palavras de Jesus Cristo têm plena vigência em todos os tempos, uma vez que foram dirigidas a todos os homens. Pois quem não carrega a sua cruz e me segue, diz-nos ele, a cada um, não pode ser meu discípulo. Carregar a cruz, aceitar a dor e as contrariedades que Deus permite para nossa purificação, cumprir com esforço os deveres próprios, assumir voluntariamente a mortificação cristã, é condição indispensável para seguir o Mestre. Que seria de um evangelho, de um cristianismo sem cruz, sem dor, sem o sacrifício da dor? Perguntava-se Paulo VI. Seria um evangelho, um cristianismo sem redenção, sem salvação, da qual devemos reconhecê-la com plena sinceridade? Temos necessidade absoluta. O Senhor salvou-nos por meio da cruz, com a sua morte devolveu-nos a esperança, o direito à vida. Seria um cristianismo desvirtuado que não serviria para alcançar o céu, pois o mundo não pode salvar-se senão por meio da cruz de Cristo. Unidas ao Senhor, a mortificação voluntária e as mortificações passivas adquirem o seu sentido mais profundo. Não são atos dirigidos primariamente à nossa perfeição, ou uma maneira de suportarmos com paciência as contrariedades desta vida, mas participação no mistério divino da redenção. Aos olhos de alguns, a mortificação pode não passar de loucura ou insensatez, de um resíduo de outras épocas que não combinam com os avanços e o nível cultural do nosso tempo, como também pode ser pedra de escândalo para aqueles que vivem esquecidos de Deus. Mas nenhuma dessas atitudes deve surpreender-nos. São Paulo escrevia que a cruz é escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E mesmo os cristãos, na medida em que perdem o sentido sobrenatural das suas vidas, não conseguem entender que só possamos seguir o Senhor através de uma vida de sacrifício, junto da cruz. Os próprios apóstolos, que seguem o Senhor, quando é aclamado pelas multidões, ainda que o amassem profundamente e estivessem dispostos a dar a vida por ele, não o seguem até o Calvário, pois ainda eram fracos
por não terem recebido o Espírito Santo. Há uma diferença muito grande entre seguir o Senhor quando isso não exige muito e identificar-se plenamente com Ele através das tribulações, pequenas e grandes, de uma vida sacrificada. O cristão que vive fugindo sistematicamente do sacrifício, que se revolta com a dor, afasta-se também da santidade e da felicidade que se encontra muito perto da cruz, muito perto de Cristo Redentor. Se não te mortificas, nunca serás alma de oração. E Santa Teresa ensina: pensar que o Senhor admite na sua amizade gente regalada e sem trabalhos é disparate. Dois. O Senhor pede a cada cristão que o siga de perto, e para isso é necessário acompanhá-lo até o Calvário. Nunca deveríamos esquecer estas palavras: quem não toma sua cruz e me segue, não é digno de mim. Muito tempo antes de padecer na cruz, Jesus já tinha dito aos seus seguidores que teriam de carregá-la. Há um paradoxo na mortificação, um mistério que só se pode compreender quando há amor. Por trás da aparente morte, encontra-se a vida, e aquele que, dominado pelo egoísmo, procura conservar a vida para si, esse acaba por perdê-la. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e aquele que a perder por minha causa, achá-la-á. Para podermos dar fruto, amando a Deus e ajudando os outros de uma maneira efetiva, é necessário que nos abramos ao sacrifício. Não há colheita sem plantio. Se o grão de trigo cai na terra, não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Para sermos sobrenaturalmente eficazes, devemos morrer mediante a contínua mortificação, esquecendo-nos completamente da nossa comodidade e do nosso egoísmo. Não queres ser grão de trigo, morrer pela mortificação e dar espigas bem graúdas? Que Jesus abençoe o teu trigal. Devemos perder o medo ao sacrifício, à mortificação voluntária, pois quem quer a cruz para cada um de nós é um Pai que nos ama e que sabe o que mais nos convém. O Senhor quer sempre o melhor para nós. Vinde a mim, todos os que estáis fatigados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis paz para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Ao lado de Cristo, as tribulações e penas não oprimem, não pesam, e pelo contrário, levam a alma a orar, a ver a Deus nos acontecimentos da vida. Pela mortificação, elevamo-nos até o Senhor. Sem ela, ficamos grudados à terra. Pelo sacrifício voluntário, pela dor oferecida e assumida com paciência, simplicidade e amor, unimo-nos firmemente ao Senhor. É como se Ele nos dissesse: vós todos que andais atormentados, aflitos e sobrecarregados com o fardo das vossas preocupações e apetites, deixai-os, vinde a mim, e eu vos recrearei e encontrareis para as vossas almas o descanso que os vossos apetites vos tiram. Três. Para nos decidirmos a viver com generosidade e a mortificação, convém que compreendamos bem as razões que lhe dão o sentido. Quando nos custa ser mais mortificados, é porque ainda não descobrimos ou não entendemos a fundo esse sentido. Os motivos que impelem o cristão a ter uma vida mortificada são vários. O primeiro é esse que considerávamos anteriormente, o desejo de nos identificarmos com o Senhor e de segui-lo nas suas ânsias de redimir por meio da cruz, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício ao Pai. A nossa mortificação tem assim os mesmos fins da paixão de Cristo e da Santa Missa, e traduz-se numa união cada vez mais plena com a vontade de Deus. Mas a mortificação é também meio de progredir nas virtudes. No diálogo que precede o prefácio da missa, o sacerdote levanta as mãos ao céu enquanto diz: corações ao alto, e o povo fiel responde:
O nosso coração está em Deus. O nosso coração deve estar permanentemente voltado para Deus. Deve estar cheio de amor e com a esperança sempre posta no seu Senhor. É necessário, pois, que não esteja agarrado e preso às coisas da terra, que se vá purificando cada vez mais. E isto não é possível sem penitência, sem a contínua mortificação, que é meio de progredir. Sem ela, a alma enreda-se nas mil coisas pelas quais os sentidos tendem a espalhar-se, apegos, impurezas, aburguesamento, desejos imoderados de conforto. A mortificação liberta-nos de muitos laços e capacita-nos para o amor. A mortificação é meio indispensável de apostolado. A ação nada vale sem a oração. A oração valoriza-se com o sacrifício. Estaríamos enganados se quiséssemos atrair os outros para Deus sem apoiar essa ação numa oração intensa, e se essa oração não fosse reforçada pela mortificação alegremente oferecida. Foi por isso que se afirmou de mil maneiras diferentes que a vida interior, manifestada especialmente na oração e na mortificação, é a alma de todo apostolado. Não esqueçamos, finalmente, que a mortificação serve também de reparação pelas nossas faltas passadas, pequenas ou grandes. Em muitas orações, a Igreja nos faz pedir ao Senhor que nos ajude a corrigir a vida passada, que o Senhor, onipotente e misericordioso, nos conceda a emenda da nossa vida e um tempo de verdadeira penitência. Deste modo, pela mortificação, até mesmo as faltas passadas se convertem em fonte de nova vida. Enterra com a penitência, no fosso profundo que a tua humildade abrir, as tuas negligências, ofensas e pecados. Assim, enterra o lavrador ao pé da árvore que os produziu, frutos apodrecidos, ramos secos e folhas caducas. E o que era estéril, melhor, o que era prejudicial, contribui eficazmente para uma nova fecundidade. Aprende a tirar das quedas impulso, da morte, vida. Peçamos vivamente ao Senhor que a partir de agora saibamos aproveitar melhor a nossa vida. Quando recordares a tua vida passada sem pena nem glória, considera quanto tempo tens perdido e como o podes recuperar, com penitência e com maior entrega. E quando alguma coisa nos custar, virá à nossa mente alguns destes pensamentos que nos moverão à mortificação generosa. Motivos para a penitência: desagravo, reparação, petição, ação de graças, meio para progredir por ti, por mim, pelos outros, pela tua família, pelo teu país, pela igreja e mil motivos mais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por